Benchimol, médico, foi presidente da Associação Médica do Rio de Janeiro. Fale sobre a de diabetes, que é importante. E a Sociedade Brasileira de Diabetes também. De diabetes. Parece que você deu uma mudança nessa sociedade, você deu um impulso a ela. Isso. Conta para nós um pouco. Quer dizer, a sociedade estava parada durante a Sociedade Carioca de Diabetes, ela estava parada por um período e nós fizemos com que ela renascesse. Quer dizer, revivemos, criamos novos contatos e conseguimos um novo local para ela sobreviver. E ela viveu e está viva até hoje. Onde é o endereço? Hoje em dia ela está ligada ao grupo das cirurgias vasculares, não mais por causa das coisas dos pés diabéticos e daí em diante, ela ficou ligada com a pés, dedos, doença vascular, que é um dos problemas importantes de educação para diabético, e aí por causa disso foi lentamente, os diabetólogos foram evoluindo e deixando na mão dos cirurgiões vasculares a sociedade. A importância do tratamento da diabetes, isso para mim é muito sério. Olha, a diabetes é uma doença crônica, né, degenerativa, cheia de razões. Degenerativa. Isso, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais tem chance dela aparecer. Né? Porque nós temos vários genes envolvendo a doença diabetes. E ao longo da nossa vida, esses genes vão ficando mais velhinhos, né? O que quer dizer que eles vão defendendo a gente menos perdendo força, e por causa disso aparece o diabetes. A incidência de diabetes no Brasil está alguma coisa por volta de 7,6% na população até 69 anos de idade, e ela vai crescendo até 79, até 89, quer dizer, quanto mais a gente vai vivendo, a população de diabéticos vai aumentando, né? Porque ela é um sinal de velhice, como o nosso cabelo branco, a nossa barba branca, é sinal de que a gente já viveu bastante tempo. Bom, então chegamos à conclusão que com a longevidade, o aumento produtivo da vida humana hoje em dia, aumentou também a incidência da diabetes. Há mais diabéticos do que haviam antes. Isso. É isso que a gente tem que entender. Nada no mundo cresceu, né, mais do que a longevidade da população. Nós, em 1964, o mundo inteiro tinha 2 bilhões de habitantes. Hoje, 50 anos depois, a gente somos 7. 7 bilhões. Então, por causa disso tudo, o que aconteceu? Né? Eu costumo dizer que este momento da família das pessoas é o único momento da família onde 4 gerações vão sentar na mesma mesa. O que é lindo. Senta a minha mãe, sento eu, o meu filho e a minha neta na mesma mesa de Peixa, na mesmo Shabat, quer dizer, senta na mesma mesa. A geração seguinte não vai acontecer isso. Porque a minha mãe teve filhos aos 18, 19 anos, eu tive filho aos 28 anos, os meus filhos tiveram filhos aos 38. Conclusão, a minha neta, quando ela for ter filhos, eu provavelmente, a não ser que eu tenha 110 anos, eu não vou a gente pede que ela tenha mais rápido. É o máximo que a gente pode fazer, é pedir que a gente Nós estamos veja. falando da descendência da matriarca Gimol Benchimol. Gimol Benchimol, um beijo grande para ti e parabéns pelos filhos que você soube conduzir. Este aqui é um deles, não é? Mas então, continuando com a diabetes... Continuando, então, essa longevidade fez o quê? A população cresceu mais do que a população que nascia, porque lá atrás as pessoas tinham 8 filhos, 9 filhos por casamento. Dúzia e meia. Isso. Agora não passa de 2, 1 ou 0. Tá? Tem muito casal com zero, sem a gente considerar os casais homoafetivos. Não, eu estou falando casais, porque todo casal quer ter quer ter um filho. Mas cada vez mais tem casais heterossexuais que não querem filhos. O cara chega no meu consultório e diz, a moça chega e diz, não, eu não quero filhos. O mundo está muito difícil, eu não quero me responsabilizar por isso, dá muito trabalho, não quero botar gente. Então, cada vez mais você vê esse tipo de gente. Mas que diferença, meu Deus do céu. Exatamente. Por causa disso,
No Brasil, a população está crescendo 1,8, querida. Cada casal tem 1,8 filhos. Mas meu filho, vem cá, tá bom, eu compreendo na situação. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles se casaram, foram para um lugar chamado Foz de Coimbra, que não é a mesma coisa que Coimbra de Portugal, muito pelo contrário. Mamãe teve a mim e depois tinha que viajar fazendo mingauzinho dentro da cabine do trem. E o trem não era aqueles trens assim que você vê na Europa ou por acaso no Japão, era aquele trem de estrada de ferro antiga. O nosso coronel sabe bem o que é isso, né? E então eles tiveram uma filha única, tentaram depois, mas não deu certo e no fim das contas não se esforçaram muito porque a mamãe estava cansada. Era difícil. Era muito difícil criar um filho no passado. O que aconteceu? Né? Sem considerar os sarampos, cachumbas, cataporas, que as pessoas morriam por causa disso. O que eu quis te mostrar de exemplo dos meus pais é que eles não tiveram mais filhos, não porque não quiseram mais. Quem fez o planejamento familiar foi o exército. Entendeu como é? Ao passo que naquela época todo mundo queria ter seu filho, queria ter uma filhinha, ou se tivesse só filha, que um rapaz. Ainda é assim, quer dizer, uma grande parte, mas tem uma parte da população de meninas e de jovens que não querem ter filhos. Profissionais, liberais. O cara quer se dedicar o tempo dele para o trabalho, e a moça para o trabalho. E aí, nas férias, o cara pega o dinheiro dele e vai viajar 30 dias, 40 dias, para onde for, e aí ele não quer responsabilidades com os filhos. Está mudando a sociedade demais. A sociedade está mudando. Hoje em dia, você vai num restaurante e você vê vários casais que praticamente não se falam, eles só falam através da internet. É doloroso, isso é doloroso. Eu também concordo, mas a gente até fica espantado quando a gente vê casais falando e se tocando. Porque hoje em dia é raro. Né? As pessoas não mais se tocam, não mais conversam pessoalmente, sabe? Cada vez... Eu sou capaz de atender um jovem de 14 anos de idade, ele tem um aparelhinho no ouvido, né, que ele está ouvindo música, um aparelhinho na mão que ele coloca embaixo da mesa para você não ver, para eu não ver, ele digita e ele fala comigo olhando na minha cara, como eu estou olhando para você. Mas ele tem consciência do que ele está falando contigo. Ele tem 3 lugares no cérebro que estão funcionando ao mesmo tempo. Ele é um jovem multitarefa. Eu sou um dinossauro, porque eu só sei fazer atividades monotarefas. Não, eu tenho essa capacidade multitarefa. Mulheres são mais multitarefas do que mas homens. Eu sou incapaz de fazer isso perante um médico. A grande maioria dos homens é unitarefa, mas as mulheres mais facilmente, porque vocês, atavicamente na história, você estava na caverna, mas você tinha que ouvir o filho, ouvir o ruído da rua, saber do marido. Quer dizer, você tinha que ter várias informações, animais, várias informações ao mesmo tempo. Então teve um certo treinamento para isso. Nós não. Ia para casa, pegava a caça e trazia a caça. Ia para casa, pegava a caça e trazia. Quer dizer, você viajava 4, 5 dias para conseguir a caça, voltava com a caça 3, 2 dias. Quer dizer, e a família tinha que ficar sendo gerenciada pela dona da casa. Que era uma que não fazia nada. Não tinha o que fazer. Não também, tinha, graças também a Deus. mulher não faz nada. Não tinha o que fazer nada. Naquela Como época, que não tinha o que fazer nada? Naquela época, sabe, quer dizer, toda a tarefa era voltada para a estrutura. Mas você mesmo acabou de dizer, ela precisava prestar atenção ao filho, à casa, para o fogão lá, para o fogo, que ela conseguisse não explodir tudo, saber se tem animais perigosos que podiam ameaçar, saber se o marido está chegando, quer dizer, ela não tem o que fazer. Não é não ter o que fazer, ela tinha uma tarefa específica. Tá? Hoje em dia, essa mulher não tem mais uma tarefa específica. Ela continua sendo dona de casa, mãe dos filhos, porque ainda não inventaram outra forma de você não ser dona da casa e mãe dos seus filhos. Pois é, ainda não se inventou, outra. Só que hoje em dia você quer o trabalho, você quer networking, você deseja
um relacionamento do teu trabalho com amigos, você deseja ascensão no trabalho. Lógico. Então você deseja mestrado, doutorado, você deseja ser vice-presidente, você vai desejando Sim, a hierarquização vai da sua vida. o tempo, você vai... não quer ficar naquela situação só. E isso é que é o gerente dos grandes problemas da vida do dia a dia da gente. Sabe? Isso pode ajudar a ter diabetes? Isso pode ajudar a não ter diabetes? Pode ajudar a ter diabetes, por quê? Porque o estresse é um fator de aumento de cortisol, os hormônios dos estresses fazem sempre mal para a gente. Simplificando, eu sempre digo, o que faz mal para a gente é raiva, angústia, insegurança, medo. Isso faz mal para a gente. Mas como viver sem isso? Não depende de nós. Depende, querida, porque a gente tem que aprender a minimizar o que faz mal para a gente e maximizar o que faz a gente feliz e alegre. Olha, século passado, década de 90, início, o professor Olímpio Faisal falou isso. Mas acontece que eu não consegui absorver naquela ocasião, procurei pôr em prática, impossível, e não consigo absorver hoje. Mas é muito fácil, Ana. Basta que você se faça a seguinte pergunta. Eu hoje em dia... Matéria de opinião. Eu hoje em dia digo o seguinte, preciso fazer alguma coisa. É uma coisa... Você me telefonou para convidar. Foi tão bom. É uma coisa alegre, é uma coisa que me faz feliz, então eu falo com a secretária, fecha a minha agenda até 2h40, 3 horas, e eu vou. Mas você não se preocupa que aquela pessoa está precisando de ti? Não me preocupo, porque isso aqui me faz feliz e eu digo, fecha a agenda e abre a outra oportunidade. Eu te dou beijos. Você dá outra oportunidade. Te dou nesse horário eu não vou estar à disposição dele, mas eu vou dar outros horários. Então, na vida, a gente precisa definir horários. Priorizar as coisas. Então, o que faz a gente feliz, alegre, que motiva a gente para frente, a gente tem que fazer. Agora, se a gente vai fazer só para marcar ponto, só para fazer... Não, sabe, você faz obrigado por circunstâncias. Mas aí tem que ter 30 anos de idade. Com 30 eu não consigo. Com 30 anos de idade, com 30 anos, quando 31. você é tenente, você tem que cumprir a tabela. Mas quando você vira general, não tem direito mais, quer dizer, não deveria ter direito a cumprir tabela. Se ficar cumprindo tabela, quando a gente passa dos 60 e poucos anos, vai morrer mais cedo. Porque eu acho que você fica mais dinamizado. Não tem como as doenças metabólicas e degenerativas e o cortisol tipo água mole em pedra dura, vai lentamente fazendo com que você tenha pressão alta, apareça o diabetes, o colesterol e os triglicerídeos vão subir, sabe? E aí você tem um infarto, tem um AVC, põe estente, o aparelhinho do ouvido vai ter que botar o aparelho no ouvido, vai operar a catarata, quer dizer, essas doenças vão progressivamente crescendo. E todas elas, de alguma forma, você foi responsável porque você fez muito mais coisas nas suas 24 horas do dia. Abraçou muito mais do que deveria. Porque a gente tem que estabelecer que tem limite. Você não pode querer 10 casas se você só pode ter uma. Você não pode querer 20 carros. Quer dizer, quem estabelece o limite para você trabalhar menos porque você não quer alguma coisa é a gente. Tem um trabalho do New England que é sensacional. A partir da 4ª escritura, a morte por infarto do miocárdio era exponencial. Então, quando você tinha uma casa, sabe, um carro, uma casa de campo, até 3, 4 era igual. A partir de 4 subia progressivamente porque você ficava cada vez mais preocupado em manter aquela coisa toda. Sabe? Eu sempre digo, uma casa de campo, para manter a casa de campo, você precisa, sabe, de uma quantidade de dinheiro e não está preocupado. Telefonar para o banco e dizer, olha, deposita tanto de dinheiro naquela conta e quando você chega, a casa está arrumada, bonita, você não quer saber quanto é que custa. Se você ficou preocupado quanto é que custa, com a casa, com o carro, é melhor não ter. Porque se ficou preocupado, tem cortisol, tem adrenalina, vai ter hipertensão, vai ter diabetes, vai ter arteriosclerose. Bom, minha gente, eu falei com uma pessoa maravilhosa, que sobretudo é meu primo, inteligente, e que é uma lição de tudo que a gente pergunte.
E eu não cheguei a perguntar aquilo que eu quero realmente saber e que nós vamos fazer num próximo programa. Você vai me prometer voltar, porque eu comecei com o diabetes e quero saber como que ele chegou ao diabetes e como que a endocrinologia ajuda nisto, tanto para a prevenção como para minimização depois da diabetes instalada. Tá? Vou querer saber de você e vou querer saber também da suprarrenal. Há pessoas que podem não ter mais a suprarrenal, porque aconteceu dela durante a sua vida ser eliminada, sabe Deus por quê? Eu gostaria de falar sobre isso. Nós vamos voltar com o Isaac Benchimol, não vai demorar não, tá? Obrigada. Obrigado.